Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a arte nas guerras mundiais, com a professora e pesquisadora da História da Arte, Vanessa Bortolucci. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Vanessa, seja bem-vinda ao Arte e Investimento. Oi, Jorge, muito obrigada pelo convite, estou contente de participar. Vanessa, a história das imagens de guerra e em guerra é recente? Não, ela não é recente. Se nós formos fazer uma busca dentro do repertório, inclusive mais tradicional da história da arte, nós vamos encontrar desde a Antiguidade Oriental uma série de registros imagéticos de conflitos. Conquista de território, conflitos entre grupos étnicos diferentes, civilizações hostis umas às outras. Então você encontra isso no Antigo Egito, você encontra nos mosaicos, por exemplo, do Alexandre o Grande contra o Dario III da Pérsia. Nós encontramos também na Mesopotâmia. Então nós temos, enfim, eu daria inúmeros exemplos, né? Então, desde a antiguidade, nós temos um registro, uma preocupação de registrar, tanto de forma textual, mas o que nos interessa aqui é a questão da imagem, em vários suportes. Então, nós encontramos baixos relevos e altos relevos, afrescos, mosaicos, esculturas, estelas, que são marcações, né, em placas de pedra, onde mostra-se por motivos políticos, né, não necessariamente estéticos no primeiro momento, ou seja, se trata de uma narrativa desses conflitos. Então, existe uma história dessas imagens que representam situações de guerra. Como a Primeira Guerra Mundial foi retratada artisticamente? Olha, a Primeira Guerra Mundial, né, nós temos é muito importante dizer que no caso das duas guerras, né, tanto na primeira quanto na segunda, o pesquisador, quando ele começa a conhecer as manifestações visuais do conflito, em primeiro lugar a gente se depara com uma multiplicidade muito grande de suportes, né? Nós temos a guerra representada nos jornais a partir das caricaturas e das charges. Nós temos ela representada em fotografia. Nós temos também ela representada em algumas imagens de audiovisual, né? Imagens em movimento, fílmicas. E nós temos também pinturas. E um suporte que eu gosto muito de destacar, que também pode ser um destaque no caso do conflito de 39, né, ou seja, da Segunda Guerra, que é a presença do cartaz. A cartazística foi um componente muito importante dentro do universo representacional da Primeira Guerra. Nós temos alguns artistas que fizeram pinturas. Esses artistas não necessariamente lutam no conflito, mas nós temos também aqueles que participam do conflito. E nesse sentido, a questão é bastante interessante, ela é bastante complexa, porque nós podemos encontrar tantos aqueles artistas que foram para a Primeira Guerra e não fazem pinturas sobre o fronte. Quando retornam para suas cidades de origem, pintam sobre outros temas, mas nós também temos aqueles artistas que vão ao fronte e que fazem pinturas sobre o conflito, ou em loco, próximo das trincheiras, ou novamente quando eles retornam, né? Então nós temos aqui um universo muito variado para nós podermos construir um debate. Então nós temos
e artistas que vão também por pedido do governo. Então você também tem, e eu acho muito importante observar nesse sentido, artistas que vão realizar imagens oficiais. Então aí se trata de construir um discurso político oficial, e artistas que não estão realizando imagens em caráter oficial. Ou seja, né, apresentam uma interpretação mais pessoal e mais crítica. Então, essa é uma questão importante. Então, na Primeira Guerra, nós temos todos esses suportes, mas também temos temáticas muito variadas, que eu acredito também que são importantes de se observar aqui. Nós temos uma ideia geral de achar que imagens que representam conflitos são imagens muito violentas, ou imagens apenas do soldado, né, do combatente, ou de hierarquias militares. Esse universo existe, mas nós também temos imagens que se preocupam com a questão da economia doméstica, com a questão da mulher, com a questão de você economizar os recursos, imagens da Cruz Vermelha, por exemplo, e imagens também que constroem um ataque ao inimigo, né? Então sempre ridicularizando o inimigo e coisas do tipo, né? Você criar, né, uma visualidade que deixe muito claramente que aquele grupo, aquela nação é a sua inimiga. E uma última observação é que nós não temos nessas representações da Primeira Guerra, o que eu também estendo à Segunda, uma única estética. Então eu estou dizendo que nós podemos encontrar imagens bem inseridas dentro da visualidade da arte moderna, outras imagens que são mais acadêmicas, digamos assim, outras que vão lembrar muito a gramática visual da publicidade, da propaganda. Então imagens que aos nossos olhos elas vão parecer muito publicitárias. Então nós temos uma pluralidade muito grande, né? Isso que é importante destacar aqui nessa nossa conversa, né? A diversidade de suportes, de artistas, de motivos, de caráter de ser de encomenda ou não, de temáticas e de estéticas. Como foram as manifestações artísticas no contexto do entre guerras e com a ascensão dos regimes totalitários? Quando a gente está falando de totalitarismo, nós estamos falando de regimes políticos onde justamente esta diversidade, né, que eu acabei de comentar, ela deixa de existir, né? O caráter dos governos totalitários, dentre uma série de características, é se pautar por uma singularidade no sentido de um partido único, de um esquema bastante rígido de regras em todos os âmbitos da sociedade, mas aqui nós estamos falando especificamente das políticas culturais, ou melhor dizendo, uma política cultural, né, que tem que descer goela abaixo dos cidadãos. Não existe aqui a menor possibilidade, dentro de um regime totalitário, né, de você permitir liberdade de criação e de expressão em sentido, né, de produção de imagem. Então, se eu pensar nos casos, eu destacaria 3 casos importantes, a meu ver. O primeiro, eu vou começar pelo mais antigo, 1917, a partir da Revolução Russa. Não tanto dentro da política cultural do Lenin, mas a política cultural do Stalin, nos anos 30, que nós teremos, né, uma política de visualidade, né, que não pegou só a imagem, foi também para a literatura, uma política cultural que vai ser chamada de realismo socialista, onde o governo stalinista
reprime e proíbe todas as manifestações visuais, né, que até então foram extremamente importantes para a Rússia e para os seus primeiros anos enquanto regime soviético, né? A Rússia, na década de 20, ela testemunhou o construtivismo, as experimentações fotográficas do Rodchenko, as fotos-montagens espetaculares que o Gustav Klutsis realizou, e isso tudo fazia parte, né, da arte moderna russa, que, a meu ver, foi uma das mais inventivas e criativas que o século XX, a primeira metade do século XX, pôde testemunhar. Quando Stalin, né, cria a sua política do realismo socialista, as vanguardas e essas experiências modernas, elas entram, né, no universo da proibição e, portanto, o stalinismo só defende uma arte extremamente acadêmica, figurativa, sem surpresas, e que tem um campo de temática extremamente enxuto. Por que eu estou dizendo isso? As imagens que a gente vai encontrar dentro da produção visual no período do realismo socialista, ou seja, do stalinismo, são figuras da história recente da Rússia, então muita imagem de Lenin, muita imagem de Marx, muita imagem de Engels, e também, obviamente, um culto ao ditador, um culto à personalidade. Então, muitas pinturas e cartazes retratando Stalin, paisagens, naturezas mortas, uma pintura otimista, porque, obviamente, se trata de uma estética visual, então tudo está indo muito bem. Essa é a mensagem, né? Quando a arte se comporta como uma propaganda a serviço do Estado. E também representações que mostram esse povo russo feliz, trabalhando, colhendo os frutos dos planos quinquenais, né, do Stalin. Então é uma temática que também é enxuta, é aquilo que o governo quer que seja representado. Mesma coisa vai acontecer com os outros dois exemplos. A partir de 1922, com o totalitarismo, né, a ditadura de Mussolini na Itália, que é muito importante ser estudada, porque é a partir dela que a gente compreende o outro exemplo, a partir de 1933, na Alemanha, né, com a ascensão de Adolf Hitler, quando ele se torna chanceler. E eu falo muito sobre o fascismo italiano, porque ele lança muito dos fundamentos estéticos que serão incorporados também pela Alemanha nazista. Então, continua valendo a mesma praxis, né? O caráter de unicidade, as artes estão a serviço do governo, estão a serviço da propaganda política. Tem uma diferença no caso italiano em relação ao caso alemão. A política italiana sobre o governo do Mussolini não criou efetivamente nenhuma prática de perseguição à arte moderna. Então, quando a gente vai estudar a visualidade do fascismo, nós encontramos um pouco de tudo. A gente encontra tanto representações tradicionais, mais clássicas, né? O Mussolini gosta de fazer, né, esse diálogo entre a Roma do passado e a Roma do Duce, né, a Roma do presente fascista. Isso a gente pode ver nas fotografias, né, e na cartazística, né? Tudo é muito oficial, né? Não existe nenhuma imagem que não passe pela aprovação do próprio Mussolini. Mas a Itália tem essa particularidade. A gente encontra muitos bustos de Mussolini inspirados pelas vanguardas, principalmente no futurismo, né? O Novecento, que é uma vanguarda também que surge na década de 20, e também, né, uma estética mais clássica. Isto não acontece no caso alemão. A Alemanha recrimina fortemente a arte moderna. A gente tem que se lembrar que é ainda, né, 2 anos antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1937, né, o governo nazista vai criar
a chamada, né, assim chamada exposição de arte degenerada, onde por várias cidades da Alemanha, né, começou em Munique, vai percorrer a Alemanha e também outras cidades fora da Alemanha, ridicularizando a arte moderna. Então, Picasso, Kandinsky, os construtivistas russos, Mondrian, Lazar Segal, nosso Lazar Segal, que tem no museu, né, lá da Vila Mariana, o Museu Lazar Segal, uma pintura muito importante que se chama Eternos Caminhantes e que aparece na Mostra de Arte Degenerada, e eu acho muito importante destacar isso. Então, no caso alemão, a única arte que o nazismo valoriza e entende como tal é a arte de valor clássico, né? O valor greco-romano, o valor da antiguidade clássica, porque estaria associado fortemente à ideia de beleza, né, que o nacionalsocialismo tinha construído, né, como uma política do seu governo. Vanessa, como a Segunda Guerra Mundial foi retratada artisticamente? A Segunda Guerra Mundial, ela continua utilizando suportes da primeira, embora nós temos uma presença mais forte, a meu ver, da fotografia, então, nas publicações especializadas, mas nós temos muitas pinturas. Então, por exemplo, John Nash, que é um artista que vai pintar telas na Primeira Guerra, também pinta na Segunda Guerra, inclusive ele é considerado um dos artistas ingleses mais importantes dessa primeira metade, né, do século XX. O Imperial War Museum, lá em Londres, tem muitas pinturas do John Nash, inclusive retratando, né, a paisagem natural profundamente devastada, né, pelo conflito. Nós temos, portanto, pinturas, continuam valendo as charges, as caricaturas, os cartazes. Eu novamente chamo a atenção porque é um suporte pouco estudado, embora na internet nós tenhamos sites altamente especializados nessa coletânea de cartazística, porque nós temos, eu acho que pelo estudo dos cartazes a gente consegue visualizar a variedade de temas, né? Aquilo que eu havia dito, a pintura e a imagem de guerra não é apenas a imagem do fronte do soldado, é a imagem das mulheres nas fábricas dirigindo automóveis. Então a gente tem aí o papel da mulher. Nós temos uma questão que acredito ser muito importante, que é a economia de guerra. Então tem pouca comida e o que tem de ser direcionado para os meninos que estão no fronte. Então a Inglaterra nesse sentido foi muito importante. Ela produziu centenas de cartazes diferentes dizendo, né, para os britânicos: transforme o seu jardim numa horta, economize o óleo, economize energia elétrica, remende as suas roupas, reutilize. É uma questão de reciclagem, né, que a gente acha muito coisa do século XXI, mas que acontece já no século XX. Temos cartazes contra a espionagem, né? Tome cuidado com o que você fala, pode ter alguém que esteja próximo de você ouvindo. Nós também temos imagens de soldados mortos, né? De soldados feridos. Isso também acontece com a Primeira Guerra, e aqui eu tenho que mencionar o Otto Dix, que foi um grande artista, né, de formação em Dresden, que vai denunciar todos esses efeitos malignos do conflito. Nós temos fotógrafos como Robert Capa, né, que vai fazer o registro muito conhecido do desembarque das tropas aliadas no dia D. E nós temos a revista Life, né? A Life vai ser uma das grandes publicações, ela é até hoje, mas no período da guerra nós temos uma coletânea de fotos sobre o conflito muito interessantes. Não apenas fotografias, mas também algo que os artistas faziam, Jorge, que era ir no fronte,
ou fotografar e a partir das fotografias fazer os desenhos, isso é importante, né? Então a gente consegue encontrar na Life, por exemplo, ilustrações que tem como ponto de partida as fotografias. É uma prática que acho que ela hoje é quase inexistente, né? Nós temos também, e eu gostaria de observar isso, é sempre muito importante, né? Coisa de historiador, mas quando nós vamos estudar essa imagem de guerra, a gente tem que pensar o caso soviético, como as especificidades de cada geografia, né? A União Soviética, depois que ela é invadida, né, pelas tropas alemãs, ela faz uma arte, porque na guerra, arte e propaganda, né, tem um diálogo mais íntimo do que em outros momentos, né? Arte e política, a meu ver, é uma relação quase que constante, né? Eu não consigo pensar em representações visuais que não tenham em algum grau um posicionamento político, mas a União Soviética realiza, por exemplo, uma cartazística mais agressiva, ao mesmo tempo que nós temos pinturas bonitas, no sentido de mostrar os raros momentos sem o bombardeio, algumas representações de pessoas descansando, né, nos campos, nos prados. É lógico que isso não é tão frequente, mas existe. As mulheres, né, a questão das mulheres lutando de várias maneiras. Nós temos o Alexandre Daineka, que vai fazer muitas pinturas sobre batalhas também. Então, e os Estados Unidos, né? A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, depois do ataque, né, a base de Pearl Harbor, em 1941, entra para a Segunda Guerra e eles também vão utilizar as imagens, né, como um esforço de guerra. A gente tem que pensar que a imagem que é feita para o esforço de guerra, ela é fundamental, ela se comporta como uma arma em termos simbólicos. E para concluir, eu queria destacar 2 exemplos muito importantes e que fazem parte da nossa cultura geral. O primeiro, que é o caso estadunidense, né, do We Can Do It, aquela moça que está, né, fazendo o gesto do muque, né, que ficou muito famosa, que ele é um cartaz muito importante e que hoje é muito recuperado, inclusive nas questões do feminismo e do empoderamento, né, porque as mulheres vão para as fábricas, as mulheres deixam, né, a maioria delas, de ficar na condição de donas de casa e tem um papel muito diferente, muito desafiador na Segunda Guerra Mundial. E o outro exemplo é de um cartaz britânico que é o famoso Keep Calm, né, and Carry On, né, ou seja, fique calmo e persista, continue, aguente firme, que foi criado para a Segunda Guerra Mundial, poucas pessoas sabem disso, e hoje esse cartaz, né, passou por uma série de adaptações, virou meme nas redes sociais, então é sempre keep calm e uma outra mensagem, né, na parte inferior do texto. Então eu acho importante mencionar esses exemplos, porque nós estamos ainda hoje rodeados de frases, de termos, de conceitos e de imagens que foram originadas na Segunda Guerra Mundial, só que se descolaram do conflito e entraram no universo civil e fazem parte da nossa cultura de massa. Como os frontes eram retratados? Os frontes são retratados principalmente de 2 formas, ou a partir de enviados, né, por jornais ou por publicações, que, como o caso da revista Life, né, alguns repórteres ou jornalistas que têm, né, formação artística e que vão fazer esses desenhos ou filmagens. Os Estados Unidos tem um grupo de pessoas só para isso, né? Só para isso, que vão realizar as filmagens, que vão realizar as fotografias
e as ilustrações, né? A Inglaterra também tinha, né? Existe uma espécie de destacamento de artistas, e essa é uma maneira. E nós temos também uma outra maneira que é um pouco mais informal, que é as representações feitas pelos próprios soldados. Alguns soldados levam, né, um caderno, né, uma espécie, né, de um Moleskine mesmo, né, de uma caderneta, e fazem desenhos rápidos, né, esboços, né, de colegas, lógico, né, nos momentos raríssimos, quando há um cessar-fogo, né? Quando não está havendo aí, né, obviamente, uma batalha, né? Um conflito armado. Então, é interessante a gente ver alguns desses desenhos, porque nós temos soldados, em geral, descansando, dormindo, e às vezes é um fenômeno curioso, né? Porque nós olhamos alguns destes desenhos e nós ficamos confusos, né? O soldado está dormindo ou está morto? Mas as situações são um pouco diferentes. Eu acho muito interessante a gente ficar em dúvida, né? Porque se trata de representações de fronte, e nós associamos rapidamente uma pessoa com olhos fechados com uma pessoa morta. Mas esses relatos são feitos em momentos onde os soldados estão extenuados, né? Desabam para dormir em qualquer, claro, um lugar que seja seguro, em geral dentro das próprias trincheiras. Então existe esse registro, a meu ver, muito delicado, né? Muito rápido, por isso a questão do desenho, né, desses sketches, né, desses esboços, porque você está numa situação que você nunca sabe quando você vai ter que você tem que estar a postos, né? Então, esses desenhos, um tanto quanto apressados, são intervalos mínimos de paz e de recuperação de humanidade, né, que a imagem consegue trazer para nós. Eu acho todas as imagens são importantíssimas, cada qual no seu suporte, no seu propósito, mas esses registros feitos pelos próprios soldados são registros, a meu ver, muito delicados e muito especiais. Existe uma arte sobre a guerra? Existe uma arte sobre a guerra, sem dúvida nenhuma. O que eu acho interessante destacar é que nós vamos encontrar as pinturas e os desenhos, os cartazes, escultura no meio da guerra ele existe, mas muito voltada, né, eu vejo mais no caso dos monumentos, né, mas às vezes no meio do conflito é um pouco mais complicado você realizar escultura, mas tem uma arte sobre a guerra, sem dúvida. Agora, uma arte sobre a guerra na sua temática, então, ou seja, né, você olha para uma pintura e você vê lá, né, epidermicamente, né, o tema da pintura é um tema sobre guerra, ou uma cena de bombardeio, ou de um soldado ferido, enfim, mas também nós temos obras que são feitas no período da guerra e que não necessariamente têm a temática de guerra, né? Eu acho sempre muito interessante. Eu estou dizendo o seguinte, eu encontrar uma pintura que retrata um vaso de flores em cima de uma mesa, numa varanda, e eu vou identificar a data, e eu encontro 1942, 1943, e ele é feito por um artista, né, europeu ou norte-americano, ou seja, eu estou dizendo no sentido de que nós temos que investigar, né, um período onde está acontecendo uma guerra mundial. Por que aquele vaso de flores está representado ali? Porque a arte tem essa liberdade, né? Não necessariamente, né? Tirando, obviamente, né, em períodos, nos regimes totalitários, né, os artistas, ou eles têm de sair do país, né? Eles vão se deslocar, vão fugir,
ou vão fazer uma arte escondida, o que é muito difícil, é muito complicado. Mas não existe nenhum problema, né? Eu estou dizendo que não existe um problema de você olhar e falar, poxa, essa é uma arte alienada, tal, porque nós temos que entender que a arte né, a grande graça dela é ser justamente plural, é ser diversa, e cada caso é um caso, né? A gente tem que investigar e compreender, né? Fato é que nos 2 períodos de guerra nós temos um universo muito amplo para estudar, né? Nem todos os artistas estão pintando cenas de batalha, tá? Mas com certeza existe uma arte sobre a guerra que pode ser oficial ou não. E neste caso a gente precisa estudar aquele artista, estudar a nação, né, da qual ele é originário, onde ele estava quando ele fez aquela pintura, se ele lutou ou não lutou no conflito, né? Então refazer esse percurso para compreender os significados mais profundos daquela imagem representada, mas sem dúvida alguma existe uma arte sobre a guerra, até hoje. Houve alguma manifestação artística nos campos de concentração? Sim, se existem alguns estudos, né, nós temos algumas pesquisas realizadas por especialistas, inclusive em termos de preservação dessas imagens, principalmente no caso de Auschwitz, nós temos alguns prisioneiros que fizeram alguns desenhos e alguns, inclusive, guaches representando cenas muito difíceis, obviamente. Algumas que mostram pessoas mortas e atos, né, deploráveis de atrocidade que aconteceram nos campos de concentração. Se sabe que algumas dessas imagens elas eram inclusive elas circulavam, né, entre os prisioneiros, e nós temos aí um conjunto dessas imagens, maioria delas já disponibilizada na internet, né? É possível de se encontrar. Inclusive, elas estão espalhadas em acervos especializados e nós temos também o conhecimento dos autores. É uma área ainda, essas imagens ainda são muito pouco estudadas, mas e talvez seja por isso que muitas pessoas desconhecem, né, a utilização, a existência, melhor dizendo, desses desenhos, e são desenhos que possuem um pouco de esperança, mas eles são em maioria tristes, né, muito difíceis, impactantes, né, eles chocam, mas nessa condição horrível que nós não conseguiremos jamais compreender, a gente tem que ter a empatia, né, a compaixão, a solidariedade, mas é algo que é muito difícil, né? Nós não entenderemos, né, o que realmente, né, a humanidade ainda processa isso e acho que sempre irá, né? É um trauma infindável, mas eu fico pensando que naquela situação medonha, como a imagem, né, como você criar, como você formular uma imagem, ela atende a tantos propósitos, né? Essa vontade de você, quando você cria uma imagem, você se apropria daquela imagem, você exerce um controle naquela imagem, você se sente vivo, você presta atenção na sua humanidade,
você não perde de vista o fato de que você é um ser humano. Então, eu só estou tocando muito de leve em questões que com certeza ainda merecem a atenção dos pesquisadores, né? Todo zelo e como essa memória é fundamental, né, para todos nós. Então, sem dúvida, é uma questão aí ainda prenhe de possibilidades para serem trabalhadas pelos especialistas. Qual a importância dos monumentos de guerra? Monumentos de guerra, eu adoro pesquisar, gosto muito de estudar a importância. Monumento, né? A palavra monumento, ela tem o mesmo radical do mnemo, né? Da memória. Então, monumento é memória, monumento é lembrança, né? E nós poderíamos aqui entender a palavra monumento, inclusive nestas imagens de guerra. Elas se comportam, algumas delas se comportam, né, tem um valor de monumento. Agora, o monumento de guerra especificamente falando, né, aquele que tem um caráter público, aquele que está fora, né, dos museus em grande parte, né, os monumentos que estão na epiderme das cidades mesmo, que estão lá visíveis, eles são muito importantes, porque eles estão justamente expostos ao público e aos indivíduos que estejam em trânsito, né, dentro daquele espaço, né, residentes ou não, né? Então, o monumento, em primeiro lugar, a gente tem muitas propostas diferentes, né, que vão da figuração mais acadêmica. Isso não é um problema, tá? Eu apenas estou aqui falando dessas possibilidades, até os mais abstratos, mais estilizados, que possuem um simbolismo mais profundo, né? Próximos das propostas da arte contemporânea. Eu diria que, nesse sentido, o Memorial aos Judeus Mortos da Europa, que está lá em Berlim, bem próximo do Portão de Brandemburgo, eu acho um dos monumentos mais pungentes sobre o Holocausto, e que foi muito criticado na época, porque aquele monumento é formado por vários blocos, né, de diversos tamanhos, e ele tem uma força dessa grande pergunta, né, desse grande silêncio, desse grande porquê, né, e o que o monumento consegue ecoar em termos de simbologia, em termos de imagem. Mas nós também temos muitos monumentos mais tradicionais e que todos têm uma relação muito especial com memória. Muitos monumentos de soldados. Nós temos a União Soviética, tem uma coisa importante para falar sobre a ex-União Soviética, né? Na Primeira Guerra Mundial, os russos saem da guerra em 1917, justamente por causa da Guerra Civil, né? Por causa da Revolução. Era impossível, né, para a Rússia, né, participar de um conflito mundial e cuidar das suas questões internas, né, do fim do Império Czarista e tudo mais. Então, na história russa, eles não se referem em Primeira e Segunda Guerra como nós usamos, né? Eles se referem à Segunda Guerra como guerra patriótica. Então, recentemente, né, no dia 8 de maio, que é o fim da Segunda Guerra Mundial no fronte ocidental, o presidente Putin organizou, né, uma queima de fogos de 10 minutos para comemorar a guerra patriótica. Então, você ouve ou lê e pensa, o que é essa guerra patriótica? É a Segunda Guerra Mundial. E também é importante dizer que o grande herói da Segunda Guerra Mundial, para eles, é justamente o Stalin, né? Uma figura, né, um ditador, um genocida, e também é visto como grande libertador, né, das forças nazifascistas,
porque junto com os russos, junto com a sua população, conseguiu chegar, né, em Berlim e derrotar, né, o nazismo. E nós temos números aí que são assombrosos. Nós estamos falando em 27 milhões de mortos russos. A Segunda Guerra Mundial tem 71 milhões de mortos, 27 deles foram russos. Então, eu estou dizendo isso porque os monumentos que os russos fazem em ocasião, né, para comemorar a vitória, porque eles venceram, né, junto com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, a Segunda Guerra Mundial. Então, esses monumentos, em geral, eles são muito grandes, né? Nós temos representações de soldado, representações da pátria mãe, né, da mãe Rússia, que é uma ideia muito cara a eles. Nós temos muitos monumentos ao soldado desconhecido. A Inglaterra tem um monumento lindo homenageando as mulheres na Segunda Guerra Mundial, as crianças, os órfãos. Então nós temos um rol muito interessante e muito rico, né? As imagens da guerra, seja pintura, escultura, monumento, cartazes, ilustrações, é um universo muito amplo e riquíssimo para a gente explorar. Não tem... é muito mais, né, das ideias que a gente tem na nossa mente. Então, os monumentos, e são marcos, né? Eles são pontos de lembrança. Não apenas para aqueles que viveram o conflito, mas para gerações futuras, né, que olharão para esses monumentos e serão levadas a outros momentos da história, né, dos seus países e também, né, do nosso planeta. Vanessa, e o Brasil? O Brasil tem muitas questões interessantes. Em primeiro lugar, na história da arte do nosso país, nós temos sim representações sobre conflitos. E eu destaco aqui principalmente, né, as pinturas acadêmicas, né, dentro do academicismo brasileiro. Nós temos que pensar no Pedro Américo, nós temos que pensar no Vítor Meirelles, que realizam cenas dentro do gênero muito tradicional, né, dentro da divisão tradicional da pintura, que é o gênero da pintura histórica. Então, são telas de grandes proporções, com uma certa agitação, né, porque tem esse caráter de defesa, né, dá então ideia de nação de cada momento. Agora, especificamente nesse momento, né, das guerras, eu destaco algumas questões que eu acho interessantes de apresentar aqui. O Brasil participa, né, da Segunda Guerra, então é importante a gente lembrar que dentro da história da gráfica do Brasil, né, a gente tem a criação do símbolo da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, que é justamente a cobra fumando, e que quem cria é um sargento, né, o sargento Evaldo Meyer, né, que cria o símbolo que vai ser utilizado, é o grande símbolo da FEB, né, até hoje, e o capitão Fortunato que vai criar o Sentapua, né, que é aquele avestruz, né, segurando um escudo, que é o símbolo da Força Aérea, né, da FAB, da Força Aérea Brasileira. Então, é importante destacar, e aqui eu não faço, né, eu não vejo não faço nenhum juízo de valor. As artes gráficas são importantíssimas, né, nesse sentido. Mas eu também queria ressaltar que em 1944, mais precisamente no mês de novembro, né, a Academia de Artes de Londres recebeu, e isso é pouco conhecido também, isso é pouco estudado, uma exposição de artistas brasileiros, né? Uma exposição que tinha aproximadamente, acho que umas 168 obras, acho que quase a metade foi vendida, obras do Di Cavalcanti, da Tarsila. Os artistas cederam essas obras, do Portinari, do Segal. E o curioso é que essa exposição
e que foi organizada pela Embaixada, né, de Londres, e algo muito difícil de se organizar, porque na Segunda Guerra Mundial a Tate está fechada, né? A National Gallery estão fechadas, então a exposição é feita na Academia de Belas Artes de Londres. E curioso é que o dinheiro arrecadado com a venda de algumas das obras foi para ajudar a Força Aérea Britânica. Os custos da organização da exposição foram pagos pelo governo britânico e o rendimento também, né? Os fundos obtidos com a mostra também favoreceram o governo britânico. É interessante a gente lembrar também que nos anos 40, né, em ocasião da Segunda Guerra Mundial, muitos artistas que estavam fora do Brasil retornam para o Brasil. Né? Então a gente tem que pensar em Ismael Neri, Flávio de Carvalho, a Tarsila, o Di Cavalcanti, a Malfatti. Então nós estamos num período aí da guerra em que o modernismo brasileiro está, né, muito fortalecido e a temática é bastante ampla. O Segal tem temas, né? Ele pinta sobre guerra, por exemplo, né? Eu já tinha mencionado, embora a obra do Eternos Caminhantes fala muito, né, sobre o povo judeu, mas ele tem uma grande tela chamada Guerra, né? Mas o nosso modernismo é um modernismo bastante diverso nas temáticas, então é interessante, né, perceber. Claro, nós também temos a produção de cartazes, essa produção gráfica, né, que tanto o caso da cobra fumando como o símbolo do Sentapua são feitos por, né, membros, né, da hierarquia do exército, né, pessoas que têm patentes do exército. Então é muito interessante a gente perceber o quanto de possibilidades, né, e de situações diferentes em relação aos autores, aos suportes e aos temas a gente tem quando nós pensamos sobre arte e guerra, ou seja, não é tão simples quanto pode parecer num primeiro momento. Trata-se justamente ao contrário de um universo bastante interessante que está aí, né, esperando ser explorado pelos pesquisadores. Vanessa, obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Jorge, foi um prazer. Obrigada. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.